Poco F7 Pro é um smartphone muito interessante. Com um design totalmente diferente do último ano, ele é o upgrade para aqueles que gostam da linha X, mas que querem um pouco mais de construção e potência. Nesse ano ele conseguiu arrumar muito dos pequenos problemas que encontramos nas últimas versões e ainda trouxe upgrades que o colocam na frente da concorrência, como é o caso da sua bateria, que tá maior. Por isso mesmo precisamos testar esse cara a fundo e passamos uma semana inteira vendo todos os detalhes para finalmente te falar. Vale a pena mesmo? Bem, deixa eu te explicar nos detalhes, tá? E se você gostar, tem links de onde comprar com segurança na descrição. Além disso, dá uma olhada no nosso grupo de ofertas em escolha.cc/grupo, onde diariamente fazemos uma curadoria com os melhores cupons e preços. Tem links aqui embaixo e agora bora pro review. Para começo de conversa, esse celular aqui tá muito mais interessante esse ano do que no último, e ele segue uma linha bem diferente do X7 Pro, que tá muito mais para um iPhone 16. Esse cara aqui pega emprestado dos iPhones as laterais e também a transição da lateral para a parte traseira e frontal. Então ele faz uma camadinha ali que entra para a parte traseira e que protege mais o smartphone, tal como todos os novos topos de linha, tanto iPhone quanto Samsung. Só que nós temos um módulo de câmeras totalmente diferente, tá? Com linhas também bem diferentes e que demonstram que esse celular tem potência e também que ele tem um design único. Nenhuma outra marca fez nada parecido esse ano. Eu gostei e a sensação que esse smartphone traz é que sim, ele é mais premium do que o modelo da linha X. Com relação à construção, tem um ponto aqui que mexeu bastante com os fãs da Xiaomi, que é a mudança na posição do sensor infravermelho. Eu, no entanto, achei ele bem confortável. E falo isso porque eu tava jogando com o celular, fui tentar usar o controle remoto para trocar na minha TV o que estava passando e eu não precisei mexer a minha mão para isso, o que mostra que sim, tá funcionando bem. Tanto a parte de cima quanto a lateral esquerda do F7 Pro estão limpas e só existem as antenas aqui, o que comprova que ele é de metal. Os botões de volume e energia seguem bem discretos no lado direito, enquanto que a gaveta para 2 chips, a conexão USB-C e a saída principal de som estão agrupados na parte de baixo. Esse frame todo é em alumínio, com acabamento fosco e reto, com o encontro do metal utilizando o Gorilla Glass 7i arredondado, de novo, inspirado no acabamento do iPhone 16 e 16 Pro. Na traseira eu até poderia dizer que a Poco se inspirou na Apple, com o módulo de câmera mais pro lado, bem saltado, porém temos aqui um círculo muito grande que ninguém tá fazendo e o flash LED mais para fora. E seguindo também o padrão Poco de design, esse terço aqui do celular tem um acabamento diferenciado, enquanto o resto da traseira é fosca e mais básica. Das coisas que não vemos, o que o F7 Pro trouxe de novidade é a proteção IP68, a resistência à água e poeira. Isso vai proporcionar mais durabilidade para o smartphone e coloca ele em uma posição de igualdade com seus concorrentes. Geralmente era isso que a gente reclamava dele. Já na parte da frente, bom, praticamente tudo igual, porque esse é um dos meios da Xiaomi de economizar, tá? Esse é um painel bom, é um painel AMOLED com 6.67 polegadas, mas que passa a trazer a resolução Quad HD, com 1440 por 3200 pixels. Então quando eu falo que ele é igual ao modelo do ano passado. O interessante dessa linha é que ela tem um painel muito brilhante, com um pico de 3200 nits. Quando ativamos o modo sol, o celular coloca esse valor lá no mais alto possível e chega até a ser desconfortável se utilizado dentro de casa. Além desses números super altos, o F7 Pro também vem com Dolby Vision, HDR10 Plus e 120 Hz de taxa de atualização num painel reto, sem curvas e com pouquíssimas bordas. Além disso, o sensor sob a tela é ultrassônico, o que permite uma leitura mais rápida, e eu achei ele até que numa altura boa. O que eles colocaram de novidade é que dá para usar a tela com luvas, mas se elas forem muito grossas ou tiverem muitas camadas, não vai funcionar, tá? Mas como no Brasil nem temos clima para esse nível de luvas, vai funcionar com a maioria delas. Só lembrando que tudo isso é garantido se você não colocar uma película de vidro, tá? Se você colocar, já perde alguma dessas funções. Como ele vem com uma película simples que protege contra riscos, é bom preservar, manter essa e se for trocar, pegar uma parecida, tá? No mais, esse é um celular leve, inesperadamente fino, tá? Porque ele tem uma bateria maior do que a média, que a gente já vai falar mais pra frente, e que já vem com novas tecnologias, como o Wi-Fi 7, que traz maior velocidade, o Bluetooth 5.4, que traz também estabilidade e velocidade, e compatibilidade com protocolos de áudio da Qualcomm, como o aptX Lossless, para um som um pouco mais limpo e incorporado
envelopado com os fones compatíveis. A Xiaomi, aliás, adora falar desses detalhes, principalmente esses mais técnicos nas suas apresentações. Por dentro, o smartphone ele não tem a intenção de impressionar, tá? Isso virou a tarefa do F7 Ultra, que é um modelo mais novo que apareceu esse ano e que vai ter mais câmera e mais desempenho. Só que o F7 Pro ele não fica tanto para trás não. O modelo que temos aqui em mãos tem 12 GB de memória RAM, 256 de armazenamento, tem o Android 15 e o HyperOS 2.0. O SoC utilizado por ele é o Snapdragon 8 de terceira geração. Não é o Elite fica lá no Ultra, ele é apenas o Snapdragon 8 de terceira geração. Isso significa que esse cara tem um desempenho bastante robusto para trazer um uso tranquilo para as tarefas mais pesadas. Ele vai chegar ali perto dos 2 milhões de pontos no AnTuTu, tá? Só para vocês já terem uma ideia de como que ele funciona. E para controlar melhor a temperatura desse chip, a empresa promete diminuir até 3 graus com o sistema Liquid Cool 4.0. Isso daí é aquela câmara de vapor dele e que também usa 12 sensores de temperatura que trabalham junto com a inteligência artificial para definir como que é a melhor forma de dissipação, sem transferir esse calor para o usuário. É algo que a Poco vem fazendo há anos, tá? Essa câmara de vapor e que vem melhorando ano a ano. Para resumir, eu consegui perceber que ele demorou bastante para começar a esquentar enquanto eu jogava o Genshin Impact, que é um jogo bem pesado. Porém, depois que ele ficou quente, daí eu tenho que admitir que começou a incomodar um pouco o calor. Claro, eu coloquei esse celular aqui numa situação muito complicada. Eu peguei o jogo mais pesado, botei no brilho máximo, passei muito tempo jogando e coloquei também os gráficos para rodar na melhor opção possível. Provavelmente o usuário padrão não vai deixar o smartphone nessas circunstâncias, mas em algum momento ele vai esquentar sim. E eu tenho que admitir que ele demorou mais do que qualquer outro concorrente. Eu também coloquei à prova a função Wild Boost 4.0, que promete manter a taxa de quadro sempre estável, mas eu não consegui notar diferença entre esse ou qualquer outro smartphone topo de linha nesse quesito, porque o poder de fogo desse SoC é suficiente para que ele rode tudo muito bem, todas as tarefas. Quando o celular começou a ficar mais quente, eu esperava então que ele começasse a dar umas quedas de quadro e isso não aconteceu. Talvez nesse caso específico, esse Wild Boost ajude a manter os quadros. Então, beleza, é um celular muito estável. Até por isso eu digo, para quem gosta de jogar, o Poco F7 Pro é uma ótima opção e ele vai seguir bem e fluido por alguns bons anos. Eles também prometeram uma função que vai fazer um upscaling dos jogos para essa resolução de tela. No momento, o único que está funcionando com isso é o Genshin Impact. Isso é bem legal, tá? Daria um diferencial para esses smartphones. Para quem quer jogar, eu acho que outro diferencial muito grande é a bateria desse smartphone. E antes de eu falar dela, eu quero só dar duas dicas bem rápidas de como você pode economizar na internet, tá? A primeira é dando uma olhada lá no nosso grupo de ofertas em escolha.cc/grupo ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela. São grupos de WhatsApp e Telegram onde diariamente nós fazemos uma curadoria do que tem de cupom ou de preço baixo e enviamos para vocês, tá? E olha, acaba rápido. Tem também o comparador Escolha Segura, que é a nossa extensão para computador ou aplicativo Android, onde você compara preços em várias lojas, testa cupons automaticamente e ainda cria alertas para sempre ficar de olho naquele produto que você queria. Então as duas ferramentas estão aqui embaixo na descrição, junto com os links do produto, e eu quero voltar e falar de bateria porque é muito importante. Assim como no Poco X7 Pro, o F7 Pro conta com 6.000 mAh e a Xiaomi diz no site oficial que ela melhorou em 10% esse componente, o que permitiu caber mais capacidade energética dentro do mesmo volume de bateria. Ela não cita silício carbono e nenhum outro material utilizado, foi só que ela conseguiu melhorar a bateria. Ou seja, a chinesa está viabilizando aí seus próprios meios de aumentar as suas células sem aumentar o corpo do smartphone. O carregador desse modelo Pro é de 90 watts, isso significa que ele carrega muito rápido, mas nos meus testes ele foi de 0 a 100% em 55 minutos. A empresa promete 37 minutos de 0 a 100% e geralmente você tem que desligar alguns modos de proteção da bateria para conseguir chegar nessa marca, mas eu não consegui chegar, tá? Mesmo assim, de 0 a 100 em 55 minutos para 6.000 mAh é bastante coisa e eu recomendo que vocês usem essas proteções para garantir aqueles 1.600 ciclos que eles falaram anteriormente, para esse celular durar mais na sua mão. Só que tem um ponto que o uso da bateria ele é um pouco desproporcional a todas as promessas da Xiaomi de otimizar com IA o uso de frames, de energia e de temperatura e economizar no celular, tá? Eles ficam falando disso, mas
No geral, esse celular parece mais com os outros de mesmo tamanho de bateria. Mesmo assim, ele vai acabar ficando na frente de outros equipamentos com 5.000 mAh. Asphalt Legends, por exemplo, foi o jogo que menos gastou, 12% de consumo, enquanto que o LoL e o Speedstorm quase que empataram, com 16% e 15% de bateria indo embora. Vale só comentar que todos esses testes foram feitos na resolução máxima dos jogos e também em 120 Hz. Então é esperado que eles gastem menos se você quiser reduzir um pouco dessas configurações. O que me agradou muito foi o consumo no YouTube, onde ele gastou apenas 6% de energia. Chrome e redes sociais levaram 10% por hora, um pouco acima da média, na minha opinião, para esse tipo de celular. A gravação em 4K também foi bem, com apenas 14% em 1 hora de gravação. O fato é que, a partir de 2025, eu acho que chega de smartphone topo de linha, acabando a bateria no meio do dia, tá? Os celulares estão maiores, tem espaço para bateria, tem que colocar mesmo. Agora, o que a gente precisa ver é se de fato essa célula vai suportar aí o dobro ou quase o triplo de ciclos antes de chegar em 80% da saúde do componente. Mas a gente só vai conseguir descobrir isso daqui, sei lá, 4, 5 anos. Alguém pede aí pra Alexa botar uma mensagem para daqui 5 anos a gente ver como que tá a experiência. E logo depois de uma característica tão boa e que coloca esse celular na frente dos concorrentes, chegou a hora da gente falar do componente onde eles mais economizam, que são as câmeras. Esse smartphone aqui tem um sensor principal de 50 megapixels que é bom, tá? Mas já na ultra angular a gente percebe que eles economizaram com um sistema de 8 megapixels e que basicamente estaria presente em intermediários ali na faixa dos R$ 1.200. Na frontal temos um sensor de 20 megapixels que não é capaz de fazer vídeos em 4K. Essa é uma escolha da empresa, já que o processador está habilitado para isso e provavelmente essa câmera frontal deve conseguir também. Aqui na frontal, por mais que nós tenhamos uma resolução um pouco maior do que a dos concorrentes, o nível de detalhes, a adaptação a diferentes ambientes e luzes não segue um padrão de comportamento, me incomodou um pouco isso. Seja no claro ou no escuro, ele tem um resultado muito mais próximo de equipamentos intermediários do que de topos de linha, mesmo tendo um processador topo de linha. Esse sensor também não trabalha com uma combinação de pixels como alguns outros telefones de concorrentes com maior resolução, e isso dificulta a absorção da luz. Quanto mais megapixels, menores esses pixels são, e com o software sem otimização para selfies, fica um pouco mais complicado de fazer boas fotos com iluminação limitada, como dentro de casa ou numa festa com os amigos. Nesses cenários, o F7 Pro leva a pior quando comparado com topos de linha. Eu quero até mostrar um exemplo de como é a gravação frontal com esse smartphone e aproveitar para dar uma olhada também no microfone dele. Esse daqui é um exemplo de gravação com a câmera frontal a 1080p. Ela vai estar um pouco mais estabilizada porque ele consegue fazer um crop, né? Mas quando a gente olha a qualidade, ela não é tão legal assim. Celulares como o da Samsung vão fazer melhor. E além disso, olha só, essa daqui é uma situação onde eu tô com uma luz até que ruim, né? Ela tá exatamente em cima da minha cabeça. Ele não consegue fazer tão bem o HDR. Quando eu vou para uma situação um pouco melhor, ele consegue ajustar, mas poderia ser bem mais interessante. O sensor principal na traseira, por outro lado, já consegue lidar melhor com diversas condições de luz e faz fotos tanto de 12 quanto com 50 megapixels. Essa câmera, no entanto, tem um contraste forte e tons mais escuros, que mostram que o foco do Poco F7 Pro não são suas câmeras, mesmo que ele consiga bons registros com esses sensores principais. Não dá para comparar com a linha S25, com os iPhones, onde todos os sensores são mais equilibrados. Quem vai fazer isso a partir de agora é a linha Ultra, que gasta mais em todos os seus sensores. Todos têm 50 megapixels, beleza? Voltando aqui para a traseira, na Ultra Angular o telefone também não vai bem. Dá para perceber que em áreas escuras o software trabalha muito para manter um ambiente sem ruídos, mas eu percebi que esses ruídos eles ficam em outras áreas da foto, como no teto ou em regiões mais claras. Por mais que a Xiaomi então coloque um SoC poderoso nos seus aparelhos, falta a qualidade dos sensores de câmera e falta também um gerenciamento de tudo isso. Parece que eles não tiveram tanto tempo para conseguir mexer no pós-processamento desse celular. Eu quero aproveitar também esse momento para deixar uma gravação com a câmera traseira para mostrar os detalhes para você. Só lembrando que é muito difícil transitar entre câmeras com ele. Mais um exemplo de gravação com a câmera traseira, já está acabando o dia, então já não está mais tão iluminado como é quando a gente sempre faz isso. E vou dar aqui um pouquinho de zoom na estação. Gostei, hein? É engraçado que a gente já testou esses dias o Redmi Note 14S, que faz um zoom muito parecido.
Só que quando ele chega aqui em 3.6, a qualidade tá bem menor. Olha lá o trem passando. Legal. Com isso, dá pra perceber que esse é um smartphone focado em potência e design, não em câmeras. Esse smartphone está disponível no AliExpress, já com estoque no Brasil, perto ali da casa dos R$ 3.500 a R$ 3.700. Como ele se posiciona perto da faixa do Galaxy S24 Plus, eu acho que ele tá até que interessante. Por quê? Você tem um baita de um processamento, uma baita de uma bateria, carregamento rápido que já vem nele e uma tela muito bonita. Onde a linha S24 Plus vai levar melhor é justamente nas câmeras. Eu vejo o Xiaomi conseguindo levar melhor em pontos específicos, o que é interessante, porque segmenta quem é o público dele. É o que eu falei, se você quer jogar, você quer bateria maior e você quer tela, esse celular pode ser interessante, mas lembra que comprando no AliExpress com estoque no Brasil, você não tem a nota fiscal, então você tem uma assistência ali da loja muito menor que pode ser importante para você no futuro. Eu acho que a gente sempre tem que pesar isso na hora de fazer a escolha, mas esse realmente é um smartphone bem interessante. E eu queria saber de vocês, o que vocês prezam mais num equipamento como esse? É realmente o desempenho, a bateria? É por isso que vocês estão aqui olhando o vídeo do F7 Pro? Comenta aqui embaixo, não esquece de se inscrever e claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais, até a próxima!